vê o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo as diretrizes do equilíbrio das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu fim a si. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras através das quais conquista os patamares da evolução. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismo, que se amplia no instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e servir. Karma, que se deriva da conduta consciente, tem a qualidade do nível de percepção que a tipifica. Amplia, desse modo, os tesouros da tua consciência, e o teu karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude. A prece aí quem faz? Ou nós mesmos? Então, vamos lá. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nessas horas rogamos a Ti as suas bênçãos. Envolva cada um de nós, envolva todos que ainda não chegaram, os lares também, de cada irmão, de cada companheiro de jornada. E oferindo-te, Senhor, pedindo a Tua assistência benfazeja, e os bons espíritos possam implantar nas nossas residências os alto-falantes, os microfônicos fluídicos, para que as nossas vozes possam propagar-se no meio ambiente, para ensejar aos espíritos caídos necessitados as informações morais do Cristo. Nós sabemos que a verdade incomodará, sabemos disso, mas todo aquele recalcitrante que deixa-se enervar-se, procure Jesus, pois eles lhe dará a devida resposta, o conforto e o consolo para as suas arguições. A paz seja em seu coração, como seja em nós, e com todo aquele alma do bem. Abrimos a nossa reunião, que a paz se faça hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25, Buscai e achareis. Item 6. É isso, Elisa? Isso. Boa noite, dona Nice. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, o estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Nós vamos começar hoje a ler o item 6, Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam,
não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que ele? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, capítulo 25, item 6. Nós estamos lendo uns comentários aqui, né? Sobre não acumuleis tesouros na terra. São tesouros materiais. Tá? Aí nós lembramos daquela parábola do mordomo infiel, tá? Lucas capítulo 15, quem quiser depois dar uma olhada. Ali o Jesus nos coloca geralmente como mordomos. Tá? Nada nos pertence. Tudo é de Deus. Então, Jesus não condena que a gente tenha, utilize esses tesouros da terra. Tá? Ele condena o modo que a gente usa e o pior é o apego a esses tesouros. Isso que o Jesus tanto condena. Porque, se a gente for olhar, por que criaram o dinheiro? Né? Antigamente era escamba, troca e tal, depois criaram o dinheiro por ser uma forma mais fácil e rápida. A humanidade estava crescendo, né? De se fazer as transações comerciais, e essas transações comerciais, podemos falar que traz progresso, traz o próprio progresso material, né? Vai gerar riqueza, vai gerar empregos, vai gerar, né, um monte de coisa, indústrias, etc. Progresso intelectual, porque a gente está fazendo uma coisa, mas está pensando sempre o quê? Em facilitar aquilo, em dar mais produtividade, etc. Isso tudo são recursos realmente da terra, né? Recursos de que nós somos instrumentos. Né? E também, que é o principal, nos ajuda também no progresso espiritual, que é o que nos interessa. Então, nós vamos ver que tem um progresso, nós temos aí com o dinheiro o progresso material, o intelectual e o espiritual. Mas como isso acontece? Sem o apego. Sem o apego. Criar métodos de se ganhar mais dinheiro, etc., né? Mas sem apego e dividindo. Mas fora da caridade na salvação. Jesus fala quando a gente, né, para não acumular esses tesouros e ficar preso à terra. Não. Ele fala o seguinte: acumular tesouros no céu. O que são os tesouros do céu? São justamente o que o progresso espiritual traz. São as virtudes. Não é isso? Tesouro do céu, as virtudes. Tá? E depois de falar, porquanto
está o vosso coração, o teu tesouro está aí também. Porque tudo que a gente se prende, tá? Se torna o nosso tesouro, o nosso coração está junto. É aquela questão, né? Aquela questão que a gente fala, nós não somos o que pensamos, somos o que sentimos, tá? Se a gente for olhar bem, o coração não pensa, né? Dentro do simbolismo. O coração sente. Então, às vezes a gente acha que é desapegado, tá? E não somos desapegados, tá? Mas o coração é que vai mostrar isso aí. Na nossa cabeça, nossa, eu já passei dessa fase. Tá? Já sou quase que um Mahatma Gandhi, quase que uma Madre Teresa, quase que o Chico Xavier. Mas na hora mesmo que, né, a gente tem um pequeno prejuízo, qualquer coisa, né, nós nos estouramos. Aí a gente vê essa questão, onde está o nosso coração. Isso sem falar de outras coisas. Estamos falando somente aqui da parte de dinheiro. Tá? A gente for falar da parte moral também, é o que nós estamos vendo, por exemplo, o mundo aí de perna para o ar, é porque muitos corações ainda estão presos nisso, né? Nessas pernas para o ar que está o mundo. Tá? É aí que a gente vê aquela questão que a gente sempre fala aqui da transição planetária, da separação do joio e do trigo. Como será que será essa separação? Vai pegar uma ficha, olhar lá o Afrânio, a Elisa, Consuelo? Não. As nossas vibrações, o nosso coração, tá, é que vai determinar o joio e o trigo. É onde nós, né, os nossos tesouros, é o que nós ajuntamos durante esses milhares de anos aqui no planeta Terra. Então, é isso que Jesus está nos pedindo, somente isso. Tá? É justo, é lícito, é bom ter bens materiais, ser instrumentos do Pai? Sim. Mas o nome é isso aí, ser instrumentos do Pai. Seus mordomos fiéis, não é que nem a parábola de Lucas, o mordomo infiel. Mas aquele mordomo é malandro. No meio da parada que ele sente que o negócio está ficando ruim para ele, ele começa a trabalhar com os bens do pai, né? E o pai o elogia. É uma coisa até que fica difícil entender nessa parábola. Primeiro, né, o Senhor dele, que a gente tem como Deus, quer, né, dar-lhe uns castigos, mas depois que vê ele dividindo aquilo que estava na mão dele, fizeste muito bem. Olha só. A parábola realmente ela é o contrário do entendimento dela. Ok? E o resto aqui, né, vai falar sobre, né, a questão dos Salomão. Uma coisa que eu achei muito legal aqui é essa aqui. Observar os passos do céu, a gente sabe que, né, isso está se referindo à natureza. A natureza prover a tudo. Mas no final Jesus fala, olha só o que Jesus fala aqui. Qual dentre vós pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado da sua estatura, ou seja, 1 centímetro? Côvado era a medida daquela época, tá? 1 centímetro a estatura. Materialmente, não. Com todos os esforços que nós fizermos, eu nunca vou conseguir ser jogador de basquete. Nunca. Nadador, jogador de vôlei, nada disso. Tá? A minha estatura não dá. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu... Mas há uma coisa que a gente pode fazer, pode aumentar aqui, a nossa estatura espiritual. Isso Jesus deixa claro nisso aí. Nós podemos, sim, crescer, sim, aumentar bastante essa estatura espiritual, né? E depois também ele vai falar aqui do negócio do... Cadê aqui que eu falo? Essa questão de se vestir, né? Do que comemos, que bebemos, né? É interessante porque tudo isso, tá? A gente pensando naquela segurança é o versículo 25, da segurança, de reserva, de tudo mais.
E a gente vê, por exemplo, o Chico Xavier não tinha reservas. Ele confiava na providência divina. Ele não tinha reserva. Chico Xavier não tinha cadeira de poupança, não tinha conta em banco, não tinha dinheiro no bolso. Muito ao contrário, ele ganhava muita coisa. E ele fazia questão de, o mais rápido possível, se desfazer aquilo, dando para quem precisava. É a famosa história do relógio de Clodovil, né? O Chico Clodovil lá no lado dele lhe deu um relógio, um Rolex, bonitão. E veio uma senhora, Chico, eu não estou conseguindo tomar um remédio. Não, mas a senhora tem que tomar um remédio, não pode ficar sem tomar um remédio. É um remédio homeopático, precisa que aquela dosagem não passe, seja tomada rigorosamente. Ela, Chico, eu não tenho relógio. O Chico pegou o Rolex de ouro bonitão que o Clodovil deu. Pronto, agora a senhora tem relógio. Por favor, não deixe de tomar o relógio, o remédio na hora certa. Tá? Quando a gente chegar a esse patamar, nós vamos entender o que é que Jesus fala que a natureza tudo provê. E nunca foi, pelo que eu saiba, pelo que eu já li de Chico, vários livros sobre a vida de Chico, vários depoimentos, que eu saiba, nunca faltou o feijão e o arroz para o Chico, a luz, o teto, etc. Tá? Porque a providência cobre isso. Oi. Mas ele trabalhava, né, Afrânio? Trabalhava e Então, trabalhava muito, né? Sempre trabalhava. trabalhou. Né? Sim, Consuelo, mas o que eu estou falando é o seguinte, ele nunca juntou. A Sim, ele questão não não era de trabalhar, acumulou, não mas ele não acumulou. esperou, não Ele é não, essa que a gente vê por aí, que as pessoas, sabe, não querem trabalhar porque acham que tem que ganhar. aí é outra história. Nós É, estamos falando sobre a questão de acumulação só, né? Não acumulação de e apego, trabalho. é isso que nós estamos falando. Não, trabalhar todo mundo tem que trabalhar. O Chico foi um dos que mais trabalhou aqui no É, planeta. O trabalhou Chico levantava às bastante. 5 da manhã e ia dormir 2, 3 da manhã. É. Não é isso, não tem nada a ver com o trabalho que nós estamos falando. Estou falando como o acumular. Esse que é o lance. O Chico não acumulava, o Chico distribuía. Ele tem um livro chamado Na Sombra do Abacateiro, do Baceli, que conta as histórias que sábado, geralmente sábado à tarde, o Chico tinha um abacateiro lá numa comunidade lá em Uberaba, né? E o Chico, eu sempre confundo Uberaba e Uberlândia, gente. Mineiro confunde isso, sabe? É uma coisa interessante. Ele lá em Uberaba, todo sábado à tarde ia para lá pegar aquilo tudo que ele ganhava, né, e ia fazer um culto de evangelho na casa de alguém, ou debaixo do abacateiro mesmo, e distribuir. Nada ele acumulava. Mas ele era um instrumento do Pai. Né? Então, é isso que nós estamos falando, né? Sobre essa questão. Trabalhava muito. Aí está aí o grande exemplo. Ele trabalhava demais sem pensar em acumular, sem pensar no que estava ganhando. Ele queria sobreviver apenas. E a providência divina nunca deixou-lhe faltar nada. É muito interessante isso, né? Porque essa questão de acumular é que nos deixa angustiosos, aflitos. Se a gente for olhar bem, a nossa preocupação com o amanhã nos deixa por demais ansiosos, nos deixa desassossegados. A gente não vive bem por isso, porque a gente não confia. Não confia. Lembrando, conselho, que não confiar, confiar não significa não trabalhar, não. É o contrário. Nós trabalhamos e não confiamos. A providência. Tá? Então é isso aí, né? Tá. O que a gente tinha que falar aí, né? Sobre isso aí. Nosso principal dever realmente é entesourar os tesouros do céu, ou seja, vamos nos moralizar, né? Virtudes, etc. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Ninguém? Vamos lá, Elisa. Sim. Item 7. Interpretadas ali. Só um instantinho aqui. Aqui no finalzinho, só desculpa. Elisa. Assim, pois, quando não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, porquanto o amanhã cuidará de si. É Deus. É a providência divina. Cuidará de si. A cada dia basta ser mal, ou seja, nós temos que resolver nossos problemas do dia a dia.
A cada dia abaixa sua mão. Isso aqui também, esse finalzinho aqui é muito. Né? Vamos lá? Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes, sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Tem uma referência ao capítulo 14. Mas você vai falar de uma coisa que Jesus falou que também é contraditório, né? Que a gente se lê no literal. Eu li lá e nem me lembro o que é, Elisa, mas eu li. Fui lá atrás, dei uma olhada, né? Então, essa questão aí. Nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que utilizar tudo que está falando aí. Tudo que vem na nossa mão para o nosso crescimento. Tá? A gente, quando vê uma pessoa, às vezes vê, pô, esse cara está trabalhando muito, só pensa em dinheiro, só pensa naquilo. De uma certa forma, veja bem, do mal se extrai um bem. Ele está aprendendo uma coisa muito boa, que é trabalhar incessantemente. Isso é um bem. O como ele está utilizando o que ele está ganhando é outra história. Mas também há um bem aí nisso. O esforço dele, tá? O esforço dele, só que o problema é o apego. Esse que é o grande problema. Mas esse esforço no futuro vai lhe trazer também algo de bom. Pode demorar um pouco. Essa é a pergunta, se não me engano, a 895, né? Essas perguntinhas lá na... Esse pedaço ali são interessantes, né? Se vale tudo, o homem tem que aprender tudo. E os espíritos falam sim, sem dúvida, tem que aprender tudo mesmo. Vai exercitar o quê? O intelectual, o progresso intelectual. Isso é muito importante também. Tá? Agora, depois que o progresso intelectual já estiver em um estado bem avançado, já for, né? A capacidade boa de raciocínio, aí não muda, já começa a complicar. Deus é uma coisa até interessante esse negócio da inércia. Uma vez nós lemos lá no centro, não sei se você lembra disso, uma página da Revista Espírita, que eu não me lembro o ano, que Kardec perguntou, porque eu não sei se foi o INCA, Astec, uma dessas turmas que teve aí, da taças que teve aí, de repente sumiram, né? Foram aniquilados, então acabou. Poucos, um século ou dois, sumiu. E os espíritos responderam a Kardec, e o que aconteceu foi o seguinte: eles se acomodaram com a situação, conseguiram boas plantações, irrigar, papapá, vocês tinham uma vida bem legalzinha, não progrediram mais, estagnaram ali. Aí veja bem, o pai não cessa de trabalhar, e eu também, palavra de Jesus. Como estavam estagnados, né? A providência divina teve que dar um empurrãozinho, né? E na inércia ninguém pode ficar nesse planeta. É uma das leis do planeta, né? Lei de trabalho. E é interessante que os espíritos, na Kardec, os espíritos, quando fizeram o livro dos espíritos, fizeram 10 leis, né? 10 leis que é colocado lá, ou no terceiro livro, as leis morais. A primeira lei, adoração, né? De ligação direta com Deus. A segunda lei é do trabalho, que também é ligação direta com Deus. As outras leis, as outras 7 leis, é o relacionamento do homem com o homem, aí conservação, destruição, sociedade, né? Progresso, homem com homem.
Agora, a última lei é aquele que conseguiu vencer as 9. Lei de justiça, amor e caridade. Na montagem do Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos fizeram assim. Ver como o trabalho é importante. A inércia não existe no dicionário divino. Alguém quer falar? Comentar? É a história do camarada que tinha uma vaquinha só e o sábio jogou a vaquinha no abismo. Quando voltaram, o homem estava rico porque foi para a cidade e foi trabalhar. Em função daquilo que a cabeça funcionou. Enquanto era a vaquinha, não, ficava naquela taperinha, naquela terrinha ali. É a história da vaquinha, essa história que você acabou de contar aí agora. Pô, mudou. Né? É outro problema nosso. Começa a ter uma rendinha melhor e tal. Eu agora vou falar que não, tem um tio meu que fala que eu morro de rir. A Frane hoje eu amanheci indisposto. Eu não estou afim, ele ainda faz assim com a mão. Bota a mão assim, outra assim. Não estou afim de enfiar um prego numa barra de sabão. Olha só. Esse é um esforço novo, enfiar um prego numa barra de sabão. Né? E ele ainda faz o gesto. É isso aí, né? Nós, quando nos acomodamos, é como geralmente nós agimos. É um perigo, né? Mas eu estou falando muito aqui que eu preciso ralar todo dia. Eu fico imaginando, é isso, daqui a pouco eu não precisar mais ralar tanto se eu não vou me acomodar. É um problema, eu penso nisso, tá? Eu penso nisso. Tá? Não pense que isso é uma coisa muito séria. Será que, pô, se eu ganho um prêmio, se eu recebo uma herança, eu não vou também. Isso é realmente, divinamente falando, não é bom. Divinamente falando, não é bom. Alguém quer comentar? Vamos trabalhar nessa, Roberto. Eu não trabalho mais na rua, só de vez em quando eu dou uma saidinha, mas continuo trabalhando em casa. A orelha esquerda dói porque fica no telefone o dia todo ligando para cliente. O cliente não quer comprar há muito tempo, fica muito tempo sem comprar. Eu vou lá na loja dele para ver como é que está a prateleira dele, se é a minha ou se é dos outros. Está lhe traindo, né? Exatamente. É o que eu falo para as pessoas, pô, tá me traindo, cara. É. vamos voltar, vamos reatar. Exatamente. Isso torna-se um hábito. Às vezes não é nem a ganância de ganhar dinheiro, porque eu estou sozinho hoje. Minha aposentadoria dá para eu viver sozinho. Mas faz bem à cabeça, faz bem ao corpo, faz bem você pensar, você ter uma preocupação, que você movimenta o cérebro puxa o sangue fortalece o metabolismo, e é uma série de coisas que acontecem na vida da gente quando a gente, né, procura dar trabalho para o cérebro, procura dar trabalho para a cabeça. E é o que eu estou pretendendo fazer ainda há muito tempo. Estou me sentindo bem, graças a Deus, e ainda continuo tentando fazer isso. Né? Às vezes tudo bem, é de 6 em 6 meses, é de 6 em 6 meses, mas eu me despenco daqui, vou lá para o Amoedo, lá no final do recreio. E demora muito a comprar, eu vou lá procurar o comprador. Como é que é, rapaz? Se você não está comprando, não, aqui, ó. Aí ele mostra lá, puxa lá no computador, né? As vendas estão baixas, já por isso que ele não está comprando, mas eu vou lá, porque é um dos melhores clientes que eu tenho, eu preciso estar indo, né? Aí me despenco lá para o Mato Alto, é longe pra caramba, mas eu me despenco para lá. De 6 em 6 meses, 7 em 7 meses. Eu vou lá, não quero parar, não posso parar. Não tenho. É pertinho de mim, hein, seu Roberto? É pertinho aqui de mim. A Moeda. O Mato Alto? Tem mas a Moeda. Não. Mas a Moeda, a matriz da Moeda é lá no Mato Alto. É no final mas não é muito longe daqui, não. Ah, não? Mas uns 40 minutos, uma hora. Perto daquele túnel, né, senhor? É lá perto daquele túnel novo, né? É o final do recreio, depois é que entra no centro. Isso, final do recreio. Onde é? Consuelo, se eu der um picolé para você passa aí lá visitar para mim, que eu não sair daqui da frente. Viu, Consuelo? Já arrumou um trabalho para você, tá vendo? Não basta que você tá arrumaram. Arrumaram.
É longe pra caramba, né, Consuelo? É muito longe sair daqui da Penha para lá. Daí da Penha para lá é um pedaço. Daqui é uns 40 minutos, um trânsito legal, um É pecinho. mais meia hora da De Penha carro, lá. né? Mas de carro, né? De carro. Também eu ir para o Mato Alto de ônibus não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo, não. Me castiga. Aí vai passar a chamar, às vezes de Mato Alto, Mato Longe. Né? Mato Longe. Bom, quer falar, Jorge? Mato Alto é ali, ó. É ali perto onde mora Consuelo, aí depois da Praça Seca. Mas aí, isso aí é lá dentro do Recreio. Isso aí, se você for pela Ayrton Senna, ainda tem chão pra caramba. Quase 50 quilômetros pra dentro. Você falou meia hora? Meia hora é... Não. Porque a Carol estava com uma obra em Vargem Pequena. Ela chegava em meia hora. Daqui para lá. Chegava em meia hora, de manhã, cedo, sem trânsito, né? 6 horas da manhã. Contra-fluxo, né? Oi, contra-fluxo. Contra-fluxo. Mas é isso aí, o trabalho é importante. Daqui para lá de manhã é contra-fluxo, né? Mas à tarde não. À tarde, à tarde é um terror. Pegava, é um terror. A gente vai nas rotas aqui ver como, né? Tem aqui onde eu vou numa fazenda ali em Barra de Piraí, Fazenda São Geraldo. Tem um senhor que nasceu na fazenda, tá? Ele está com 80 e poucos anos, ele e a senhora, os filhos trabalham para a fazenda, para a empresa que é dona da fazenda. Olha, ele está com 81, 82 também, senhor Roberto. Eu chego lá, ele está naquele sol quente com todo, ele se cobre todo, né? Proteção, consertando cerca, cuidando de vaca, cuidando de cavalo. Eu fico impressionado com a idade dele, né? Essa questão dele, do trabalho. Não podemos parar de trabalhar. Tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Não se deve, portanto, ver nestas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. É aí que está o progresso intelectual, que entra o progresso intelectual. Nós somos inspirados para conseguir meios, batalhar, a mente trabalhando. Então, de todas as formas, a importância do trabalho é essa aí. Né? E a providência está junto, porque a inspiração vem de lá. Aquela historinha também da Joana, que nós já contamos milhares de vezes, do carro atolado, né? Que o cara estava lá com o carro atolado orando, o mestre passou com os discípulos, deixa esse cara aí. Depois chegou na frente, tinha lá também atolado, mas não estava orando, estava tentando tirar o carro, empurrando, xingando, bravejando. O mestre, vamos ajudar esse aí. Está bem na cara aí o negócio aí. Né? Está trabalhando, está se esforçando, tem auxílio. Vai ficar parado, esperando cair do céu, complicado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Certo? Vamos lá. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Esse é o nosso grande problema. A gente estava falando há pouco aqui. A gente não se prende no necessário, como o Chico prendeu, Gandhi prendeu. A Madre Teresa, a gente vê no filme, quando ela vai num certo lugar que representava ela, o pessoal tudo tomando água mineral, cheio de luxo, ela, opa, vamos parar com isso, vamos botar um filtro ali, esse dinheiro da água mineral ajuda muita gente. Não é? Quem viu o filme viu essa cena aí. Mas nós não, queremos o super conforto, super supérfluo, não estamos condenando quem bebe água mineral não, principalmente no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, tá? Principalmente na nossa cidade, com essa água nossa. Mas estamos falando sobre a questão do supérfluo. Outro problema, quer ver? Um exemplo disso aqui, a gente vai ao mercado.
Né? Quem vai ao mercado comprar só o necessário aqui, me diga. É difícil, né? É complicado. Mas vamos lá. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertir. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Fez a coisa correta, né? Depois vem. Isso aí, quando nós achamos que estamos abandonados pela providência, por Deus, por bons espíritos, não, nós que nos afastamos. Né? E isso aí já é um motivo realmente de graves consequências. E nós ainda não sabemos cuidar do nosso nariz, essa é a grande realidade. Eles que, né? Pergunta 459, de novo. Quando os bons não estão nos dirigindo, nós já estamos abrindo brecha o quê? Mal. Isso não é bom, né? Não é nada bom. Alguém quer falar? Eu gostaria. Fala. A grande maioria das pessoas aí que são, vou usar a palavra imprevidente. Eu não vou entrar em detalhes, né? Em relação à questão do excesso, porque muitos arruinam porque falta de ordem, né? De ter uma agenda pautada para realizar o trabalho. Então, as criaturas caem por culpa própria. Muitas delas sofrem essa bancarrota, ou seja, até administrativamente, na esfera física, além que é a real e verdadeira, né? Que nos pega do outro lado. E também a gente, analisando as pessoas, quantas pessoas aí, uniões, né? Que são assim, meia esfaceladas no meio do caminho, porque sofreram interesses muito pessoal, né? Você tira na minha época, agora, nessa época eu não sei, mas na minha época, né, o olho na escola, o colegial, o olho brilhava, ficava ficando e casava. Assim que casava, cada um para o seu lado. E às vezes era aquele outro que era, no caso, por exemplo, para ser ou esposa ou esposa, por aí. Aí seria uma união bem consolidada. Isso ocorreu e ocorreu e muito. Tá? Por exemplo, dissensões por disputa funestas. A gente vê isso aí enormemente dentro de próprias empresas, sócios. Até você, o Roberto aí que lida com a área comercial, deve saber disso. Né? Porque tem sempre um que é mais águia do que o outro. Tem. Né? E se bobear comercialmente falando, se bobear, vai passar a perna. Um dia desse aí, até a filha do Silvio Santos, ela comentou que o pai dela, uma pessoa, né, lá, não sei se é da família ou alguém, eu vi um comentário na TV, assim, que eu não dei muita importância, não, mas depois o pessoal começou alguns comentários, quer dizer, alguém mais água do que o Silvio Santos, falei, meu Deus, o homem já é esperto pra caramba, que lida com questão comerciais, bem, toca aí. E falando de doença e enfermidade, eu estou tentando assim ser mais rápido, né? Porque quantas pessoas às vezes ficam doentes por sua própria culpa, pelo excesso cometido, infelizmente, né? Quando acorda, né? Já está com uma idade. Você falou esse senhor de 82 anos de idade. Você vê. Quer dizer, é uma pessoa ativa. Obviamente, ele ali trabalhando, seu foco é aquele meio ambiente, a natureza ali talvez ainda não esteja tão prejudicada, a região arborizada, porque se a gente lê o livro Mensageiros lá no final, tanto lá no começo quanto no meio e no fim, ele fala dos bacilos, né? Das bactérias, miasma ambiental que o homem joga na atmosfera. Nessa região talvez não tenha, não prejudique a ele. Uma outra coisa também, né? Agora vamos falar de educação de pais, né, filhos, e quantos, ao devido relaxamento, né, na família, até na atenção de educação de filhos,
a gente tem assistido aí. Eu hoje ouvi na Rádio Rio de Janeiro, eu não sabia disso. Essa questão da droga aí, que querem trazer para cá, que falam um montão de coisas aí que eu ouço mais da Rádio Rio de Janeiro. Disseram que lá, eu não sei se eu não entendi bem se era Canadá, alguma coisa, acho que Canadá, que lá a droga foi liberada. E pessoas conhecidas desse pessoal lá da Rádio Rio de Janeiro contam que não diminuiu a droga, não. Aumentou e a garotada no meio no meio da rua, anda igualzinho, quer dizer, largadão, igual mendigo na rua. Contam que é uma tristeza. Não, o problema é o seguinte, olha só, Jorge, Jorge. é Canadá mesmo, tá, Jorge? É Canadá? É Canadá O meu mesmo. irmão mora lá, Jorge. Lá é assim, a maconha lá é liberada e eles têm um salário de $1.000 e tantos para comprar maconha, para não haver roubo, não haver... É um país socialista, né? Então, essas pessoas têm os lugares deles, eles não assaltam, eles não é igual aqui, né? Mas também não ficam só na maconha, não. Esse dinheiro é dado para a maconha, mas eles acabam indo para heroína ou cocaína, se drogando de uma forma mais forte. Mas há muitos anos, já há muitos anos mesmo, que eles têm essa liberação da maconha e um salário para a droga. Consuelo, conversa um pouco mais com seu irmão, porque, segundo a televisão está dando, tá degenerando lá, tá? Está começando a ter muito assalto. Se mudou, depende também da cidade, né, seu Roberto? Exatamente. Tá depende vendo, do lugar degenerou. da cidade. Né? Pela liberação, degenerou, porque tem muito desocupado, viciados, desocupados. Porque eles não precisam trabalhar se eles forem drogados. Né? E estão roubando, estão invadindo o comércio para poder ter dinheiro. Eu vi uma reportagem na Record sobre isso aí. A coisa está degenerando lá, não está tão fácil assim, não, conforme a gente imaginava que era. A gente imaginava que era e não está mais. Que é na cidade que ele está, Não sei como é que está na cidade. Desdobrando esse assunto, você vê como o Alto é tão previdente e nós que somos míopes nessas questões, né? Já tem uns pesquisadores aí que descobriram que substâncias para inibir a ação da droga para essa garotada aí não tem um lance, um nome, né? Para minimizar essa situação. Isso é para aqueles lados lá das áreas, eu não sei, eu não posso falar se é área gelada, se é Centro-Europa, não sei, eu não conheço. Eu estou falando por informações que eu desconheço, tá? Então, pelo menos eu não menti, joguei na rede aí alguma coisa que tem conteúdo, tem ponto de verdade, vocês comprovaram isso aí, coisa que eu não sabia. E isso está no Evangelho, né? Por falta de ordem, disciplina, de atenção. Porque os pais brasileiros, a grande maioria dos pais brasileiros, já tem esse cuidado um pouco a mais, mas tem muita gente relaxada aí. E muita gente embarcando nessa onda. Mas, esse é o meu comentário aí. Ok, vamos lá. Vamos voltar para o Evangelho. Nós paramos aonde? No item 8? Item 8. Item 8 agora. Mas nós estamos falando a respeito do Evangelho, porque isso aí está no capítulo 4. Não, sei, estou falando voltar para o estudo. Voltar para o estudo do Evangelho. A terra. Mas é o dia a dia nosso, tá, Jorge? Fazer o quê? Né? Infelizmente, né? É assim. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes,
Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver de Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A gente vê uma coisa aí. Quando eu era moleque, lá em Minas, no interior, o pessoal chegava assim assustado: olha, a população está crescendo muito, não vai ter comida para todo mundo daqui 100 anos. E nós estamos vendo que a população, eu acho que de 1970, que aquela música da Copa do Mundo era 90 milhões em ação, hoje nós somos quase 220 milhões. Então a proporção do mundo, alguns países menos que nós, outros mais, então a média tá, acho que ela praticamente triplicou nos últimos 50 anos, 60 anos, vamos botar 60 anos, ou quase isso. Tinha 2 bilhões e pouco, hoje nós temos quase 8 bilhões, né, de habitantes da Terra. E o detalhe é esse: há produção, há muita produção, há muito alimento, mas um terço, sei lá quanto por cento da população está morrendo de fome, vivendo abaixo da linha da miséria. Né? A gente vê aí, o que será que está havendo? Né? Entra justamente o que Jesus tentava, que Jesus quis nos passar essa mensagem aí. Que o Kardec está colocando aqui, essa questão do aqui, todo mundo dividir. Na verdade, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Aí eu me lembro de novo do campo de repouso em nosso lar. Mas aí vem um problema, né, da pessoa não querer trabalhar. Realmente esse problema é grave. Aquela senhora lá em nosso lar, que não gostava muito de trabalhar. Não é isso? Capítulo 13, quem quiser ler. Então, mas o problema é esse. Ela também não ia ficar muito tempo lá, não. Vem reencarnar imediatamente. Vai ficar lá um pouquinho e manda ela de volta lá para a Terra, que ela tem que ralar um pouco para aprender a trabalhar. É isso? Ele a colocou em quatro lugares. 350, 4 departamentos. ela trabalhou só 2 meses, nem 2 meses e 2 dias. Eu fiz a conta aqui ontem. Não conseguiu quase nada de bônus horas, que são horas trabalhadas. Né? E, então, tudo bem, vai ter, mas a nossa obrigação é suprir. Pelo menos que ela tem lá em nosso lar, só tem direito somente, no caso, ao caldinho reconfortante, que é a comida, né? A água e a vestimenta. Ela não tem direito a mais nada. Mas é o mínimo para ela sobreviver lá, para depois, né, voltar. Então, quando a Terra, o que Jesus quis passar isso para a gente, o que já acontece no nosso lar, né? Você é em que nível que isso é lá em nosso lar também, né? E não estou com pressa de saber como é que é também, não, tá? Quero ficar ainda ignorante a esse assunto lá de nosso lar durante muitos anos. Então é isso aí. O nosso problema é esse, é da divisão. Aquele que muito acumula, tem que dividir um pouquinho mais. Não é dividir tudo, dar tudo que tem, não. Ele tem que usar também para continuar suas pesquisas, né? A inteligência, né? Suas necessidades, aumentar a produção, quer dizer, não pode também dar tudo e ficar na mão também. Mas dividir dá. Para dar um prato de comida aí para a gente ver tanta gente aí, né? Então é isso aí, o que os Espíritos estão falando aqui, que Jesus quis passar para a gente. Você permitiria eu ler aqui o relato dessa senhorazinha, que eu acho que o nome dela é Karina? Acho, o nome não importa. Mas quem aqui a gente conhece, mas alguém um dia pode ver esse vídeo aí e falar assim, opa, vou olhar.
Eu falei 2 meses, né? 3 meses e 2 dias. Foi isso. Aí o Clarence disse assim, mas a senhora está aqui há 6 anos e apenas deu a colônia até 304 horas? Primeiro, ele colocou no Ministério da Comunicação. Lá é o serviço, é intolerável. Atalhou-a, disse ela, né? Aí na segunda, coloquei depois, então, entre os da suportação, na tarefa. Aí ela disse, replicou, pior, exclamou a senhora, aquele apartamento anda repleto de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Vamos lá, isso é bom para nós também, ó. Terceiro, reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei para cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem tolerará senão os santos? Diz que são os santos que toleram esse povo aí, ó. Inquiriu o pedido de rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desprovidas assombra qualquer exclamação aqui. Quarto, ela diz assim, localizei a senhora nos gabinetes de investigações e pesquisa no Ministério do Esclarecimento. Eu estou lembrando do Oswaldo Cruz. Porque o Oswaldo Cruz, a maioria das pessoas que não se davam bem ali na fundação, ele mandava lá para a Rua do Resende, vai trabalhar na administração lá. Ele não demitia, não. Será que o Clarence... Eu estou questionando. Vamos lá, por isso. E contudo, talvez, aí disse ela assim, ó, deliberadamente, contudo, talvez, enfadada com as minhas providências, a irmã recolheu deliberadamente ao campo de repouso. Ela só ficou um dia, esses 2 dias, vamos dizer assim, porque eu tirei sábado, a minha conta que eu fiz, eu tirei sábado e domingo. Porque ela tem repouso, né? 8 horas de trabalho lá na colônia nossa lá, é 8 horas. É determinação lá. Então eu tirei sábado, eu tirei domingo só domingo. Então, ela, por livre e espontânea vontade, ela foi para o campo de repouso. Uma donazinha realmente imprevidente. Mas eu gostaria só de finalizar aqui, não aqui do nosso lar, mas aqui que ele coloca, a terra produz o suficiente. E todos os habitantes, quando os homens souberem administrar, porque nós ainda não temos isso em mente. Está escrito aqui, ó, tá? Segundo as leis. Então, essas associações de funcionários, eu não sei como é que é aonde chega mantimentos, que eles fazem, tem um nome técnico aí, eu esqueço o nome, tá? Tem alguma coisa lá. As ONGs? Não seria ONG, não, tem um outro nome, faz a distribuição. Cooperativas. Cooperativas. Cooperativa. Que essas pessoas cooperassem, permuta, por exemplo, se lá na Argentina produz lá trigo, eu preciso do trigo no Brasil, eu mando para lá o que eles precisam. Se é para o outro lugar precisa disso, manda para lá e o Brasil manda para lá. E se é lá que o Brasil não tem, manda para cá que eu mando para ele. E assim vai vendo permuta, vai se estabelecendo. Né? Eu calo minha boca aqui, fico por aqui, porque senão... É isso mesmo. Não precisa nem ser o necessário, não. O que estiver sobrando da soja, por exemplo, trocar pelo trigo que está sobrando lá. Isso. Eu nem ia pegar no... Fala, só. Muitos do grupo não conhecem o interior conforme nós conhecemos. Tá? Você vê Minas joga leite fora. Minas joga leite fora. Bahia joga abóbora fora, joga melancia fora. Eu vi isso. Então, puxa vida, não precisava esse intercâmbio da Argentina com o Brasil com o intercâmbio. O intercâmbio de Minas com o estado que tivesse maior necessidade, que tivesse próximo a ele. Não havia necessidade de jogar melancia fora, abóbora fora, porque na Bahia tem cidadezinhas ali, né, que poderiam ser aproveitadas. E a terra produz, mas jogam fora. Você sabe disso. Em Minas jogam leite fora. Na Bahia jogam melancias boas, bonitas, abóboras fora.
Isso aí, caramba. Por quê? Porque interesse, né? Mal administração, ou querem ganhar muito mais dinheiro, preferem jogar fora do que vender por qualquer R$10 para poder ganhar um pouco mais. Está aí, as coisas estão aí. Eu brinco com o camarada aqui na rua aqui. Bom, mamão. eu só terminar esse parágrafo assim aqui e voltar. Eu só vou falar uma coisa, mas não quero tocar muito nesse assunto. E os pintinhos, tá? Vamos continuar. E os pintinhos, exatamente. Vamos continuar, Elisa. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-lo penetrar nele. Isso que estão nos falando, né? Exatamente. Isso, não existe decreto-lei. Então, o que Jesus também, lá no início, fala, né? Os tesouros que nós temos que né? Levá-los, né? Guardar conosco, são os tesouros dos céus. Que é justamente isso aí, caridade, fraternidade, solidariedade, etc. Né? Vários outros itens. Esse que nós devemos, né, guardar. E esses vão estar sempre conosco. Esse nunca ninguém vai tirar da gente. Por isso que ele fala, ladrões não roubam, né, vermes não corroem, etc. Ninguém vai tirar isso da gente. E é justamente essa passagem que nós estamos fazendo agora, tá? A questão da transição, tá? Daqui a alguns anos, o planeta deve já começar a pensar assim. Porque realmente, enquanto nós estivermos nesses nossos sistemas aí, que são sistemas nossos, tá? O negócio realmente não está legal. Mas quando todo mundo se tocar e começar a pensar no dividir, ou seja, entesourar os tesouros do céu, ou seja, ser solidário, ser caridoso, ser fraterno, palavras que a gente nem escuta na rua. Mas são palavras que, né, a gente escuta somente dentro de algumas igrejas, algumas, e dentro também das casas espíritas. Espiritualismo, apesar que teve um ateu aí que realmente deu um show, né? O Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Até hoje a organização que ele montou funciona, tá? Funciona e muito bem. Né? Funciona e funciona bem. muito É bem. O filho dele, né? O filho dele que está na frente. O filho dele que está na frente. Então, é isso aí. O Betinho, sendo ateu, assegurou para ele, né, os tesouros do céu. Né? Então, a gente vê que nós temos que ralar muito, aprender muito e fazer muito para chegarmos a um pensamento do Betinho. Bom, gente, aqui eu acho que aqui vai começar o item 9, mas aí tem, né, o restinho do capítulo, que é pequeno. Vamos deixar para a semana que vem, que já deu a hora, certo? Já são 8h29? 8h29 já. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu estava vendo aqui, desse assunto todo que a gente comentou, e eu estava aqui procurando no capítulo 16, no item 3, lá embaixo, assim, eu estava procurando isso. Que ele diz Jesus diz uma parábola assim: havia um homem um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois, já que não tenho lugar onde possa encerrar tudo que vou colher. Aqui está o que farei. Demolirei meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos? Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece, aquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21.
Não acumula nos céus, tenta acumular na terra e não consegue levar para o céu, né? Pois é. E olha só o pensamento, né? Vou acumular mais, vou criar novos celeiros. Tá? Não pensem assim, poxa, o excedente, eu já tenho celeiros demais, vou dar o excedente para os outros. Vender mais em conta, mais barato, aquilo. Houve um custo, tá bom, não bota no custo, no preço de custo, etc. Mas a nossa sociedade está longe disso, está muito longe disso, mas nós vamos chegar lá. Infelizmente, dá para sentir que só o tal do sofrimento e da dor que vai mudar isso. Né? Poderia ser de outra forma, né? E não se faz necessário sofrer, sentir dor para progredir. Daí, né? Não se faz necessário. Não me lembro qual é a pergunta do livro Consolador, que pergunta ao Emmanuel se alguém pode expressar em linha reta, né? E o Emmanuel fala, Jesus para mim. Jesus para mim. Qualquer um pode, agora o problema é querer, né? A vontade, o esforço, é duro. Principalmente quando o planeta todo tem um pensamento. Né? Pensamento, digamos, bem capitalista mesmo, selvagem, né? Que falam, né? Nosso pensamento. Esse é um pensamento completamente materialista, né? Materialista. Eu achei que encaixava assim, conforme vocês foram falando, as ideias aqui na minha cabeça, eu achei que isso encaixava perfeitamente nessa passagem, lembrei logo dela. E o que ele fala na parábola aí, esta noite tomar-te-ão a alma. Presta bem atenção nesse tomar-te-ão a alma. Não é isso que está escrito aí? Isso. É. Não é Deus que está levando a alma. Preste bem atenção nisso. Aqueles com quem ele sintoniza. Tá? Daqui dois capítulos nós vamos ver mais ou menos o caso dele no livro No Mundo Maior. Eu não vou falar mais nada, mas daqui a pouquinho nós vamos chegar num caso parecido com esse aí. Tá? Vamos ver como é que está o negócio lá, a turma que está junto, etc. Mas não vou falar mais sobre isso. Tá? Então, tomar-te-ão a alma, ou seja, não vão retirar os bons espíritos, retirem calmamente, na boa não. Bom, é isso aí. A parábola aí fecha o assunto. E muito bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa? A propaganda